Deus. Aleluia. Aleluia. Amados, Aleluia. abramos as nossas Bíblias no livro de João, no capítulo de número 3 da palavra do Senhor. Glória a Deus. João, capítulo de número 3. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 8 da palavra do Senhor. Depois prosseguiremos conforme o que o Senhor nos conduziu em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. João, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo de número 8 da palavra de Deus. Agradeço ao Senhor por esta rica oportunidade que o céu me concedeu de estar aqui nessa noite. Confesso que não sou digno nem merecedor, mas dou graças ao Senhor que Ele o escolhe, usa conforme a sua vontade, segundo os seus projetos, para a glória do seu santo nome. A palavra do Senhor vai estar nos ensinando. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse-lhe: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vens, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Amém? A igreja pode, com nossos assentos, com glória, exaltando o poderoso nome, soberano nome do Senhor Jesus, poderoso e glorioso nome do Senhor Jesus, o nosso Deus, o nosso Pai. E por sua misericórdia nessa noite, nos fala segundo a sua palavra. Aleluia. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Amados irmãos, nós vemos uma referência muito forte a essa palavra. E não somente essa palavra, mas também a mensagem da cruz. E não somente a mensagem da cruz, mas ao Pentecostes e demais epístolas de Paulo também refere-se a essa mesma referência, onde nós podemos ver lá no livro de Levíticos, capítulo 14. Ali a palavra está exortando a respeito da purificação de um leproso. Após a sua cura, ele tinha que fazer alguns procedimentos, onde esses procedimentos testificariam a sua cura. Esses procedimentos lhe daria acesso outra vez ao templo. Esse procedimento lhe daria acesso em meio aos seus irmãos. Aleluia. E que procedimento era esse? A pessoa ia até o sacerdote, mandava um recado, e o sacerdote saía do arraial e vinha para fora, para poder testificar se essa pessoa realmente estava curada.
Testificando e vendo que a pessoa se encontrava purificada, ali começava um processo de purificação. A pessoa ia trazer 2 aves, no caso seria rolinhas, pombos. E uma dessas pombas, ela era ali degolada às margens de águas vivas, de um ribeiro de águas, juntamente com um isopo carmesim e com um pedaço de madeira de cedro, já fazendo referência ao isopo que estava ali do lado na crucificação. Eu fui lá, para que ele estava lá. Também faz referência, aleluia, ao sangue do Senhor Jesus, pois aquela ave que era degolada sobre a água, ela dava oportunidade para a segunda ave. Precisavam-se de 2 aves, de 2 pombinhas. Uma era degolada, o seu sangue era derramado, fazia-se uma mistura, e daquela mistura de sangue com água, água e sangue, pegava-se em uma tigela de barro e molhava naquela água a pombinha que estava viva, juntamente com o madeiro de cedro e aquele isopo. Ela era salpicada, aspergida pela água e pelo sangue, e agora aquela pombinha que estava viva era solta, livre para voar. Glória a Deus. Todo leproso tinha que fazer esse ritual. É por isso que quando o Senhor Jesus ele cura aqueles 10 leprosos, ele disse: agora vão ter com os sacerdotes para oferecer esse sacrifício, para passar por esse ritual. Mas eu não quis saber, irmão. Um voltou para glorificar aquele que o purificou. Glória a Deus. Aleluia. Um teve por precioso não somente a cura, mas aquele que o curou. Ele voltou e ele tinha em si: eu não preciso de ninguém para dizer se eu estou curado. Eu estou curado e eu sei. E ao invés de eu ir e oferecer um sacrifício a quem não me fez nada, eu vou voltar e oferecer sacrifício de louvor àquele que fez por mim, aquele que entregou o meu milagre, aquele que entregou a minha bênção, aquele que me deu vitória, aquele que apenas com uma palavra uma palavra foi necessário para curar. Glória a Deus. E nesse cenário, irmãos, é necessário que eu e você nessa noite entramos no lugar dessa pombinha, não da que foi degolada, porque a pombinha que foi degolada já fazendo referência ao Espírito Santo que estava sobre a vida do Senhor Jesus. Aleluia. Aquele que foi ali, aleluia, imolado como um cordeiro puro, foi o Senhor Jesus no nosso lugar, para que no seu sangue nós fôssemos aspergidos, e para através desse sangue fôssemos purificados da nossa lepra, do nosso pecado, porque todos pecaram e foram destituídos da glória do Senhor, e era necessário, aleluia, passar por esse batismo. Glórias a Deus. É por isso, aleluia, que é preciso ser batizado, porque lá na água está a representatividade, o sangue do Cordeiro continua lá. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, porque ele se banhou no sangue do Cordeiro. Espiritualmente, aleluia, o sangue do Senhor Jesus continua na face das águas. Todo aquele que desce sobre as águas, aleluia, ele está no lugar daquela pombinha que foi molhada, aspergida, mas também está no lugar da pombinha que foi solta para voar pelos campos, para ir mais longe, na liberdade que o Senhor nos deu. É por isso que ele disse: o Filho te libertar, você é verdadeiramente livre. Aleluia. Você está livre, irmão. Você está livre, irmã. Aleluia. Não precisamos que alguém venha fisicamente nos libertar. Aleluia. Paulo estava na cadeia, mas ele estava livre. Enquanto ele estava encarcerado, a palavra estava livre. Enquanto ele estava encarcerado, a sua alma, o seu espírito continuava livre. Glória a Deus. Nós somos livres, e não somos livres pelas mãos dos homens,
Nós somos livres pelo sacrifício que Jesus já fez por nós, pela remissão, pela propiciação no sangue do Cordeiro Santo. Nós fomos libertos da lei do pecado, aleluia. E agora vivemos a graça para abundar de graça em graça, de fé em fé, na presença do nosso Deus. Para aquela pombinha, ela nasceu de novo, porque estava ela e outra, Jesus ou Barrabás. Jesus ou você? Jesus ou eu? Era o dia da morte. Aquela pombinha tomou o lugar de sua companheira e deu a vida por ela. Jesus tomou o lugar de Barrabás e deu a vida por ele. Tomou o meu e o teu lugar e deu a vida por mim e por você. Se fez cativo, apanhou as nossas lapadas, os nossos bufetes. Para hoje você está aqui, ó, em paz. Para hoje você dar glória, para nos fazer filhos. Barrabás é a pombinha que voou. Eu e você, a pombinha que voou, nasceu de novo. Era para Barrabás estar naquela cruz. Recebeu uma nova oportunidade. Mas era para mim e você também estar naquela cruz, sendo apedrejado como Estevão. Mas Jesus, a nossa propiciação, nos livrou da condenação. E agora ele fala aqui em João, lá capítulo 5, que nenhuma condenação há. Não entrará em condenação aquele que crê, que vive a sua palavra, mas passou da morte para a vida. Você é alguém que já ressuscitou, irmão. Presta atenção no que Jesus está dizendo. Filho, você já é livre. Não se faça outra vez cativo. Filho, você já ressuscitou. Não volte de volta para o caminho do Egito. O Egito é morte, o pecado é morte, o mundo jaz no maligno. O mundo vai te levar para a morte. Você está em mim. Aleluia. Eu sou a videira verdadeira. Glória a Deus. Eu te dou a vida. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus já te deu a vida e te chama de meu amigo. Aleluia. Jesus diz meu amigo. Glória a Deus. Porque um servo não sabe os meus projetos. Um servo não me conhece, não sabe da minha intimidade. Mas ao Pai agradou revelar quem eu sou para você, para você, para você, para você. Agora você é meu amigo. Você sabe o meu plano, e o meu plano é te salvar, o meu plano é te dar vitória. O meu plano é te levar para que onde eu estiver, esteja vós também. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o meu plano. E você já conhece. Você já sabe. Nasceu de novo. Aceitou Jesus, nasceu de novo. Se batizou nas águas, nasceu de novo. Nasceu da água e do Espírito, irmão. Aleluia. Nasceu, ressuscitou. Aleluia. Saiu do pecado, deixou o passado, é uma nova criatura. A conta foi paga, o preço foi pago. Aleluia. Nasceu do Espírito. E está como vento livre para voar, na direção que o Espírito soprar. Glória a Deus. Você é alguém que é livre para voar, na direção que o Espírito soprar. Glória a Deus. Mas veja só que é sempre pelo Espírito. Para andar no Espírito, viver no Espírito, voar no Espírito, subir com o Espírito, passar a eternidade com o Espírito. Água e sangue. É o que nós pedimos, Senhor Jesus. Nós vamos adiantar. Aleluia. Lá para João, capítulo de número 19. Glória a Deus. No seu versículo de número 34, nós vamos ver o Senhor Jesus na cruz. Ele foi entregue lá no Getsemane. Ele foi preso, amarrado, foi levado para a casa de Anás, sogro de Caifás. Ali ele foi esbofeteado. De lá ele saiu, levaram ele para a casa de Caifás. Também foi esbofeteado, tiraram ele de lá.
levaram até uma autoridade maior. Chegando na casa dessa autoridade maior, também foi esbofeteado. Herodes disse: olha, não é comigo, manda para Pilatos. Foi para Pilatos. O povo começa a clamar, Pilatos também manda dar uma surra nele. Mas Pilatos, segundo o que está escrito aqui no capítulo de número 19, ele fez de tudo para livrar o Senhor Jesus da morte. Ele apresenta Jesus como inocente, ele apresenta Jesus ao povo, ele tenta de todas as formas, ele até apresenta Barrabás, que seria alguém a qual o povo deveria de fato ali apontar para a cruz, que era um devedor, que era um pecador, que era um bandido. Mas o povo decidiu: mate Jesus, crucifique Jesus. Herodes disse: eu não quero compartilhar com isso. Me tragam uma bacia de água, que eu quero provar minha inocência, para mostrar que as minhas mãos são puras. Eu lavo as minhas mãos. Na morte desse homem eu não tenho nenhuma culpa. Eu lavo as minhas mãos. Isaías diz: purificai as vossas mãos, pecadores. A água sempre foi para purificação. Ela sempre esteve lá. A água sempre esteve lá. E nós vamos ver, aleluia, glórias a Deus, aqui no capítulo de número 19, no versículo de número 34, que quando o Senhor Jesus estava cravado na cruz, era dia de sábado e os sacerdotes precisavam, para cumprir a lei, matar naquele dia, antes que viesse. Na sexta-feira tinha que matar antes que viesse o sábado, o dia que eles não podiam fazer nada. E eles antecipam, tinham que quebrar as pernas, e vieram, imploraram para Pilatos, dizendo: olha, tem que matar hoje, não pode continuar, vai lá e quebra as pernas deles para morrer logo. A lei diz que nós não podemos deixar um corpo de hoje para amanhã, e amanhã ninguém pode mexer com isso, tem que ser feito tudo hoje. Pilatos autorizou, eles foram lá, pegaram e começaram a quebrar as pernas daqueles que estavam na cruz. Mas enquanto os fariseus estavam falando com Pilatos, o Senhor Jesus já estava falando com o Pai, dizendo: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Entregou o espírito a Deus, aleluia. E ali ele morreu. E quando chegaram para quebrar as suas pernas, não puderam, porque tinha uma palavra que dizia que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Assim, observando que o Senhor Jesus já estava morto, não quebraram as suas pernas, e uma pequena palavra dita há muitos anos, há mais de 700 anos antes, assim veio se cumprir. Até mesmo durante a sua morte, cada palavra que tinha sobre ele se cumpriu, para que aqui, nos dias de hoje, na minha e na tua vida, também venham se cumprir todas as palavras que Jesus falou ao meu respeito e ao teu respeito. Glória a Deus. Não será quebrado o osso dele, assim se foi e assim fez. Nenhuma condenação há, e assim se é, e assim será na minha vida. Nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele na cruz, os soldados vieram para quebrar, não vou quebrar não. Mas alguma voz falou dentro dele e ele sentiu vontade de transpassar Jesus com a sua lança. Porque estava escrito que ele seria transpassado e não quebrado os seus ossos. Então o soldado transpassa o Senhor Jesus com a sua lança. Ele perfura o corpo do Senhor Jesus. E no corpo do Senhor Jesus, mostrando que ele é a purificação da humanidade, mostrando que ele é a vida que nos faz nascer de novo, flui de dentro de si água e sangue, trazendo a humanidade ao raciocínio do que acontecia na margem do riacho com as duas pombinhas, onde uma era degolada, pagava com a sua vida para que a outra tivesse liberdade. E aquela mistura de água com sangue era aspergida na pombinha que recebia liberdade e era solta para voar. Agora o sangue de Jesus estava sendo derramado com água, aleluia, e para a nossa alegria, esse sangue não caía sobre um judeu,
Esse sangue estava caindo sobre o gentil, mostrando que a remissão do sangue de Jesus estaria alcançando a minha vida e a tua vida hoje, caindo sobre o gentil, aleluia, mostrando, glórias a Deus, que não era o gentil que era culpado pela morte de Cristo Jesus, porque a morte do Senhor Jesus, aleluia, teve um direcionamento de culpa pelos próprios judeus que disseram: desde que caia sobre nós a culpa pelo sangue dele, aleluia. Como eles atraíram para si a culpa pelo sangue de Jesus, aleluia, o Senhor de Jesus direcionou a mim e a você, aleluia, a remissão, o preço, o pagamento pelo sangue dele. Louvado seja o nome de Deus. Os judeus ficaram com a culpa, você ficou com o benefício, irmão. Glória a Deus. Aquele sangue aspergido e caiu sobre aquele soldado, fazendo-nos lembrar de que esse sangue espiritual está caindo bem agora sobre mim e sobre você. Glória a Deus. Porque ainda que os montes se abalem sobre a mesa e os mares rujam, o rio vai continuar regando a cidade de Deus. Esse rio de água e sangue continua correndo para fazer a purificação da minha e da tua vida. O sangue de Jesus, ele que veio por água e sangue, e esse sangue continua testificando. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entrar na palavra um pouquinho para não deixar, aleluias, ficar para trás. Glórias a Deus. A partir do versículo de número 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que as Escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo no esopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinou a cabeça, erguendo, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrasse as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhes quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. E assim, esse sangue e essa água, aleluia, também foi derramado e alcançou a minha vida, alcançou a tua vida. Aquele soldado fez um grande favor. Jesus já estava morto, ele só precisou tocar na rocha como Moisés tocou, para a água jorrar, para a purificação da minha e da tua vida, para matar a minha sede e a tua sede, para que nós pudéssemos hoje nos alegrar, para que nós tivéssemos a oportunidade de nascer de novo, porque na verdade, quando nós nos batizamos, quem perdoa os nossos pecados não é a água daquele riacho. Quando nós nos batizamos, quem nos purifica, aleluia, não é a água daquele riacho, daquela piscina ou daquela bolsa, mas é no mundo espiritual que os nossos pecados são aniquilados, e no mundo espiritual é no sangue de Jesus, é na água que fluiu da rocha, aleluia, na propiciação que só vem do sangue do Cordeiro. É em Cristo, é só no Senhor Jesus. Glória a Deus. É Ele que vem por água e por sangue, não há outro. É Ele que é a nossa propiciação. Ele veio por água e sangue para nos purificar por água e por sangue, irmão. Lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 9, no versículo de número 19, os irmãos podem já acompanhar, vai estar testificando, porque Ele é aquele que veio por água e sangue, aleluia, e que Moisés
também usava água e sangue para fazer a purificação. Moisés usava sacrifício, mas depois do sacrifício pegava-se aquele sangue misturado com água e aspergia no povo. E aspergiu também no livro da lei, porque ali era feito uma aliança. É por isso que o Senhor Jesus, aleluia, na palavra da Santa Ceia, ele diz: este é o sangue da nova aliança, do novo concerto. Aleluia, aqui é o contrato, meu filho, glórias a Deus, aqui é o teu registro de nascimento. Se você honrar o meu sacrifício, aleluia, o teu nome estará escrito e registrado aqui no livro do céu. Você tem uma aliança, aliança inquebrável. Ainda que você venha a escorregar, ainda que você venha perder a sua cédula dessa aliança, eu tenho um livro aqui que testifica, aleluia, que essa aliança foi firmada. Quando nós vamos em um cartório e fazemos um documento, ficamos felizes porque temos posse daquele documento, mas pode vir as muitas águas, a chuva, o vento, até o fogo estragar aquele documento. Mas aleluia, nós não perdemos a nossa herança, não perdemos a nossa propriedade, porque lá no cartório tem um livro escrito atestando que nós somos proprietários de tal propriedade. Então a tua propriedade celestial está escrito no livro da vida. Ainda que as muitas águas, o vento, os momentos dessa vida venham estragar a aliança no meu ou no teu coração momentaneamente, ainda há um livro no céu escrito testificando que você pertence ao céu, que você tem uma mansão celestial e que você é filho do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Porque ele diz: ainda que o homem seja infiel, eu todavia permaneço fiel. Ele é o Deus fiel que faz aliança com o homem fraco e infiel. Ele é o Deus perfeito que faz aliança com alguém imperfeito. É o oleiro fazendo aliança com o barro. Ele faz aliança com barro, e barro ruim. Barro ruim. Nenhum de nós éramos barro bom quando o Senhor encontrou. Era barro duro, cheio de impurezas. Vem pedras, vem gravetos, vem folhas, vem uma dimensão de impurezas e barro seco. Mas aí ele começa a regar esse barro. Tem que molhar o barro. Depois que o barro é molhado por essa água chamada Espírito Santo, chamada Palavra de Deus, aí vem umas varadas. Foi no culto e apanhei. Hoje a palavra me bateu, mas você cresceu. A palavra me bateu, mas tu foi limpo. A palavra me bateu, mas você saiu da igreja se propondo a vivê-la, e assim foi limpo, purificado e por ela santificado. Louvado seja o nome do Senhor. As varadas vai batendo naquele barro, vai quebrando todo ele, regando bastante e batendo, regando e batendo, e aquele barro duro, sem forma, vai se tornando algo maleável, homogêneo, vai se tornando quebrantado o coração, vai se tornando moldável. Aí o Senhor pega e opera um vaso segundo a sua vontade. Mas sempre vai ter os três operando: o Pai, aleluia, regando, o Pai limpando o barro e o Pai moldando o vaso. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz: o Pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Eu trabalho operando na tua vida, eu trabalho te guardando, eu trabalho moldando você, eu trabalho limpando você, eu trabalho te ajudando. E essa limpeza é tão constante que no dia da Santa Ceia, aleluia, Jesus disse: não, vocês precisam lavar só os pés, porque está sujo de poeira, porque o resto já está limpo pelas palavras que eu vos tenho falado. Vocês estão limpos pelas palavras que eu tenho falado.
A sujeira é o coração. Assim como o que faz mal não é o que entra pela boca, é o que sai dela. O que suja o homem não é por fora. A sujeira está por dentro. E é essa sujeira que o Espírito Santo consegue tirar. É essa sujeira que homem nenhum consegue tirar de si. Precisa do auxílio do Espírito Santo. Precisa dessa água sendo derramada para poder obter a vitória. Versículo 19 no livro de Hebreus, capítulo de número 9. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento, o sangue da aliança, que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam, com a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício melhores do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se ofereceu muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez sem pecados aos que esperam para a salvação. Glória a Deus. Nós vemos que a mesma propiciação era feita, uma aliança era feita ali, o pecador era remido, tudo era purificado pelo sangue que era derramado, pelos sacrifícios que eram oferecidos. E havia uma grande reverência a todos aqueles atos. As pessoas tinham um cuidado tão grande, era uma questão de vida ou de morte. Tinham zelo por aquela aliança. Nós somos filhos de uma aliança maior. Glória a Deus. Nós não fomos comprados nem purificados com sangue de bode nem de boi. Fomos comprados e purificados com sangue de Jesus Cristo. Uma aliança maior, devemos ter uma reverência maior. Glória a Deus. Devemos ter uma convicção maior, sabe, irmão? Você precisa ter convicção de quem te comprou, irmão. Glória a Deus. Quem te comprou foi Jesus. Aleluia. Já está selado. Já está confirmado. Glória a Deus. Ele não falha, não. Ele já comprou e já pagou. Não ficou devendo para nós ficarmos em dúvida. Glória a Deus. A célula de maldição foi aniquilada. Agora você tem a testificação do que foi feito. Aleluia. O leproso, após passar por esse procedimento, ele tinha a testificação do sumo sacerdote de que ele estava limpo e de que o sacrifício foi feito, a purificação foi feita, o preço foi pago. Ele tinha alguém para testificar dele.
Moisés purificava a tenda e o povo. O povo tinha todo aquele sacrifício. Tinha todos os levitas e o sumo sacerdote. Tinha Moisés para testificar dele. Que ele agora estava limpo, perdoado e purificado. Mas nós não temos mais nem o tabernáculo, nem o templo de Jerusalém. Não temos mais aquele sumo sacerdote, nem os levitas, nem Moisés, nem a morte das pombinhas, nem dos bodes, nem das rolinhas, nem dos bois, nem dos carneiros. Mas nós temos. Glória a Deus. Eu desejo que você se alegrem. Nós temos alguém maior que fala a nosso respeito. Porque está lá em Timóteo que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um sacerdote perfeito, segundo a linhagem de Melquisedeque, intercede por mim e por você e testifica, porque ele foi o preço pela redenção. Não é o sangue de pomba, nem de rolinha, nem de boi, nem de bode, mas é o sangue do Cordeiro que está na nossa vida, que fala mais alto do que o sangue de Abel, que pede por misericórdia na minha e na tua vida, e testifica e intercede por mim e por você, de dia e de noite, aleluia, está diante de Deus intercedendo em nosso favor. A intercessão, assim como lá no passado o povo de Moisés tinha o sacerdote e tinha todo o aparato do sacrifício como prova. Ele está limpo e aqui estão as provas. E está a palavra do sacerdote. Nós temos a cruz que testifica que Jesus morreu. O sepulcro vazio que testifica que ele ressuscitou. E nós temos ele testificando em nosso favor dia e noite, Jeová Pai. Um testemunho maior dizendo: ele está remido, ele está perdoado, eu derramei meu sangue para isso. Eu sabia que ele ia errar, eu sabia que ela ia errar, e foi para isso que eu morri, para corrigi-lo no erro, para corrigi-la no erro. Louvado seja Deus. E agora esse sangue, o sangue daquele que veio pela água e pelo sangue, testifica de nós. Preste atenção, meu irmão. Se você não tiver a convicção de quem trabalha por você, se você não tiver a certeza do que Jesus fez por você, você vai cair e não vai ter força para levantar. O que nos dá força para levantar, depois de cairmos no erro, na fraqueza, é reconhecer que somos falhos, pequenos, mas temos alguém poderoso, grande e forte e perfeito que nos segura na nossa mão. É saber que ainda que você esteja no fundo do poço, quando nenhum homem alcança você, tem uma mão maior, poderosa, mais misericordiosa, que te alcança onde você estiver e te traz de volta e te traz para perto e faz uma reconciliação. A mão do Senhor. É o inimigo acusando aqui, irmão, e Jesus nos defendendo lá. Aleluia, Mas sabe o que é melhor? O Pai ouve a voz daquele que está ao seu lado. Satanás não pode nos pisar. Jesus está do nosso lado e está do lado do Pai. O diabo está rodeando. A voz dele não pode ser ouvida. O Pai não ouve a voz daquele que está em pecado. Fique sabendo, irmão, nessa noite, uma palavra do Senhor ao teu respeito vale mais do que toda a acusação de Satanás. Porque Deus não ouve oração de pecador. Deus não leva em conta a acusação de Satanás, mas Ele leva em conta o gemido inexprimível do Espírito Santo que está sobre a tua vida. Essa água preciosa que foi derramada
renovada para nos fazer nascer de novo. Aleluia. 1 João capítulo 5. A partir do versículo 5, ou melhor ainda, a partir do versículo 4, para ficar mais interessante. Todo aquele que nasce de Deus vence o mundo. Glória a Deus. Ele derramou a água que nos dá a oportunidade de nascer de novo. Ninguém pode nascer de novo se não receber dessa água. Porque essa água é o Espírito. O Espírito é a verdade. E é o Espírito quem vivifica. Glória a Deus. Não tem como nascer de novo se não receber o Espírito Santo. Se não receber da água e do sangue de Jesus que jorrou do seu interior. Versículo 4 do capítulo 5 da primeira carta de João. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso é importante crer e saber que Jesus intercede por nós. O inimigo vai te acusar e você vai se defender no sangue de Jesus. O inimigo vai vir tentar te oprimir, você vai usar a espada do Espírito, mas a palavra diz que eu tenho um advogado. Aleluia! Mas você pecou, mas a palavra de Deus diz: filhinho, eu escrevo isso para que você não peque. Mas se alguém pecar, tendes por parte de Deus um advogado, Jesus Cristo justo. Aleluia! É importante sempre ouvir a voz que vem do alto. Aleluia! E não dar ouvido a voz que vem do lateral. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 5 diz: quem é que vence o mundo? Senão aquele que é nascido, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus. E este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e sangue. E é o Espírito, é o que testifica. Aleluia. Porque o Espírito é a verdade. Glória a Deus. Jesus veio por água e sangue. Aqueles sacrifícios todos já faziam a referência. Porque Jesus Cristo, Ele mesmo seria a nossa propiciação. Ele mesmo seria o sangue a nos redimir. Aleluia. Glória a Deus. Ele veio pela água e pelo sangue. Ele veio pela referência e por aquela aliança que Moisés falou. E esse é o testamento. Purificou a palavra, o livro da lei e o povo. Agora da palavra que estava pregada na cruz, essa mesma água jorrou, esse mesmo sangue verteu, purificando a tua vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Aleluia. Você tem 3 testificando da tua fé no céu: o Pai, Jesus, que é a Palavra, e o Espírito Santo. E os 3 são um. Logo entre eles não há discordância. Eles são uma pessoa, uma vontade, o mesmo poder, a mesma santidade, assim o mesmo Deus. Glória a Deus. Mas aqui na terra você também tem 3. Nós também temos 3 concordando, testificando. E esses 3 são: no versículo 8. E esses 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam em um. O Espírito, a água e o sangue concordam em Jesus na tua vida. Glória a Deus. Para que
todo aquele que estiver em Cristo Jesus, nenhuma condenação há sobre ele. Não é você que diz, não, eu digo e... Não. Eu não posso simplesmente dizer, irmão, Jesus está sobre a tua vida, nenhuma condenação há. E você sair daqui, chegar ali na frente e pensar, não, acho que foi o pastor falou. Quem testifica disso é o Espírito Santo. É a água que foi derramada, que saiu do coração de Deus. É a palavra que testifica a Jesus. Eles três testificam que Jesus é verdadeiro, que Jesus é fiel. Eles testificam que Jesus é Rei dos Reis, que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador. Eles testificam que Jesus é real e testifica todo dia que Ele está comigo e contigo, desde o amanhecer ao anoitecer, desde agora e para sempre, e que Ele nos conhece desde antes da fundação dos séculos. Quem testifica tudo isso é o Espírito Santo. Está dizendo, se você tem água e o Espírito, você nasceu de novo, você terá o reino do céu. Você não pode entrar no reino do céu se não nascer de novo. Não pode entrar no reino do céu do jeito que vem do mundo. Não pode entrar no reino do céu se você não passar por esse processo, se não deixar a tua lepra. Não pode entrar no reino do céu se não for purificado nesse sangue, se não tiver um sacerdote maior dizendo está limpo. E só pode estar limpo se limpar no sangue do Senhor Jesus. E todo aquele, aleluia, que se limpa no sangue do Senhor Jesus, todo aquele que crê no Senhor Jesus, entrega a sua vida, aleluia, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Mas a mesma palavra aqui está dizendo, agora é filho de Deus, só que os filhos de Deus não pecam. Os filhos de Deus não se entregam ao pecado. Escorrega por um momento, escorrega por um dia, mas logo toma o remo na mão e rema e volta para a sua posição. Passou a tempestade, a palmeira balança, ela cola, ela gruda na areia, mas no dia seguinte, quando o sol aparece, ela toma de volta a sua posição. Glória a Deus. As lutas vêm e traz tristeza, leva força, e muitas vezes você pode até desmoronar, mas presta atenção que a luz está brilhando. A palavra de Deus é luz. Toma de volta a tua posição. Assuma a tua posição. Guarda o que tu tem, para que ninguém roube a tua coroa. Você é alguém que foi comprado com sangue precioso. Assim foi feito precioso e preciosa para Deus, mais do que qualquer coisa do universo. Então assuma a sua posição. Tenha convicção de quem você é. Tenha convicção de quem está com você, de quem testifica de você. Porque nós temos um acusador que de dia e de noite vai tentar nos convencer que não merecemos, vai tentar nos convencer que não somos dignos, vai tentar convencer que o Pai já não nos ama mais, vai tentar convencer-nos de que Deus não é mais na nossa vida, porque ele tem medo do estrago que você pode fazer unindo ao Espírito Santo de Deus, do que essa boca pode fazer, falando, profetizando a palavra de Deus. Quando você abre a sua boca para falar de Jesus, no mundo físico é só som e é só palavra, mas no mundo espiritual é uma espada afiada de dois gumes que sai das nossas bocas para desfazer as obras de Satanás. No mundo físico é só palavra. Jesus te ama, Jesus é bom, Jesus te perdoa. Mas no mundo espiritual são ataques nas correntes de Satanás. Porque o poder da morte é o pecado são as correntes, e as correntes são quebradas pelo poder da espada do Espírito. Então toma parte na tua herança. Há um documento dizendo que você é filho. Nada se perdeu. A promessa está de pé. Tudo que passou é passado, pois tudo passa. E se você ainda está de pé, porque a palavra de Deus está em ti, porém tudo irá passar, tudo irá se dissolver, mas quem vive a palavra de Deus permanecerá.
eternamente, desde agora e para sempre, você estará de pé no dia da vida do Senhor. Se permanecer firme e fiel, você verá a glória de Deus. Fique de pé e dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.